Boa noite. Estamos assim iniciando o estudo do livro Consciência Espírita. E o tema de hoje, o propósito existencial e as atividades espíritas, segunda parte. Eu lembro que em nosso canal no YouTube você encontra os estudos anteriores e também pode participar com perguntas que tentaremos responder ou durante a live ou após, através do canal do YouTube. Vamos para a introdução com um comentário de um trecho de uma mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Podemos perfeitamente mudar a nós mesmos pela força de nossa vontade na oração, na decisão, no serviço e na lealdade aos compromissos assumidos para a sustentação das boas obras. Vamos colocar aqui alguns apontamentos para estabelecer uma ponte com o tema que nós estaremos tratando nesta noite. Emmanuel aqui ele é bem categórico e firme ao nos dizer: podemos perfeitamente mudar a nós mesmos. E a revelação espírita, com esse objetivo, acima de qualquer outro conceito cristão, pela própria revelação do funcionamento das leis divinas, aonde o livre-arbítrio, a liberdade que cada um de nós tem para afirmar propósitos de renovação e de mudança, deixa bem claro de que nós temos no amparo e na proteção dessas leis os instrumentos indispensáveis para realizarmos as mudanças que nos propormos a fazer. Sobretudo aquelas que dizem respeito ao nosso aperfeiçoamento moral, a busca de estabelecermos harmonia com as leis divinas em nossas atitudes e comportamentos. Então Emmanuel diz assim: podemos perfeitamente mudar a nós mesmos pela força de nossa vontade. E o que é importante aqui também frisarmos é de que, atentos à busca da renovação íntima, da autoiluminação nossa, nós somos chamados a dar o máximo de atenção à realidade íntima de espírito imortal que somos, superando os hábitos ancestrais de querermos melhorar os outros e de atribuirmos determinadas circunstâncias difíceis ou experiências provacionais como sendo as responsáveis pela nossa relativa infelicidade. Agora, com o conhecimento espírita, nós somos chamados, de uma vez por todas, a assumir o compromisso firme de renovação íntima e de não atribuir mais a fatores externos, a pessoas ou situações, as causas ou a responsabilidade pelos nossos estados íntimos. Mas continuando, Emmanuel ainda vai nos dizer: pela força de nossa vontade na oração. Sim, na oração sobretudo, que é um manancial de poder infinito, concedido pelas leis divinas e que nos possibilita o êxito
naquilo que de fato acreditamos e desejamos mudar em nós. E estendendo o campo, Emmanuel diz, na oração, na decisão do serviço e na lealdade aos compromissos assumidos. Ora, essa sequência de itens tem a ver com o uso da oração, do esforço de vivência, que é a decisão no serviço, a sensibilização às leis divinas, na lealdade aos compromissos assumidos. Tudo isso direcionado à sustentação das boas obras. Com esse conjunto de instrumentos que nos são colocados na busca dessa mudança e desse aperfeiçoamento em nós, o êxito é garantido pela revelação espírita e pelo que Emmanuel aqui nos traz. E vamos assim passar para o nosso estudo dessa noite, que trouxemos o último slide comentado no estudo anterior, para estabelecer uma facilidade a mais no entendimento do propósito do capítulo que estamos estudando. Então, a pureza de propósitos está focada no processo de autotransformação a partir do autoconhecimento, resultado do sentimento de autoamor, no qual a pessoa busca focar a sua vida. Reanalisando aqui a princípio o que é colocado. Essa pureza de propósito se refere aos compromissos definidos que assumimos com a espiritualidade antes da nossa atual encarnação. Essa pureza de propósitos, esses compromissos, está focado, está direcionado a um processo de autotransformação a partir do autoconhecimento. Então vejamos bem, o primeiro passo é o autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, as bases principais e que nos são fornecidas pela doutrina espírita é percebermos-nos como espíritos imortais, entendermos o mecanismo de funcionamento das leis divinas e da reencarnação. Ao entendermos esses três enfoques principais, nós estaremos estabelecendo o alicerce ideal no processo de autoconhecimento. Porque a partir daí, nós vamos poder, utilizando-nos da oração, como disse Emmanuel, utilizando-nos da reflexão, da meditação, nós iremos analisar diariamente as tendências e as emoções que, de alguma forma, temos dificuldades em comandar, em estabelecer um direcionamento firme. E na busca desse autoconhecimento, naturalmente, vai se dar todo um processo de mudança, de autotransformação. E o resultado que tudo isso vai nos propiciar é o trabalho e a conquista do autoamor. Nesse autoamor, que é indispensável para qualificar as nossas atitudes, o nosso amor ao próximo, que é decorrente da qualidade desse autoamor que temos para conosco, estabelece nesse conjunto a realização dos propósitos existenciais que trouxemos para a presente encarnação. A pureza de propósitos
fortalece o sentimento de aprendiz, que encontra o descanso para a alma, a serenidade consciencial, por meio do desenvolvimento gradual das virtudes, pela qual se liberta dos extremismos, da culpa e da desculpa. Aqui é bem importante compartilharmos alguns enfoques para um entendimento melhor. A pureza de propósitos fortalece o sentimento de aprendiz. Ora, esse sentimento de aprendiz tem por base maior a virtude da humildade. Nós somos chamados, ao percebermos como espíritos imortais e entendermos o funcionamento das leis divinas, o despertamento da busca das virtudes, onde a humildade representa o degrau básico e fundamental. E a partir dele, é interessante quando o texto diz, nós encontramos descanso para a alma. Como assim? A vida moderna, com seu alto grau de ansiedade, de estresse, de pressa, aonde, desconhecendo a sua verdadeira natureza, a maioria dos homens cria todo um sistema de desarmonia perante as leis divinas, aonde o que ele menos tem é esse descanso para a alma que aqui é referido, que é a possibilidade advinda da perspectiva da imortalidade da alma. Se nós estivermos, e esse é o objetivo desse estudo, trabalhando a conscientização da imortalidade da alma, do despertamento da nossa consciência, sobretudo agora associada à revelação espírita, nós podemos ter aí a base para vencermos estresse, ansiedade, face a constantemente estarmos sendo chamados a vivenciar de forma equilibrada e harmoniosa o momento presente, o dia a dia, percebendo-nos como espíritos imortais. Isso é totalmente possível. Para as pessoas que acham que a vida começa no berço e termina no túmulo, aí elas têm muita pressa, numa tentativa vã e desequilibrada de viver intensamente. E nessa tentativa de viver intensamente, o que mais se faz presente é estresse, ansiedade e preocupações intensificadas. Mas prosseguindo o texto, nós lemos: a serenidade consciencial por meio do desenvolvimento gradual das virtudes, pelo qual se liberta dos extremismos, da culpa e da desculpa. Parece bem simples da forma como é colocada esses termos. Libertação dos extremismos, da culpa e da desculpa. Não obstante, para a humanidade materialista, que não percebe as bases espirituais da vida, essa grande maioria vive culpando a si mesma, culpando aos outros e muitas vezes se desculpando, mas mantendo dentro de si um nível de autocondenação, de certo nível de autopunição, de autoflagelação, que na verdade são decorrentes do exagero
ao perceber erros e imperfeições naturais da sua caminhada evolutiva, a criatura humana que acha que a vida é unicamente essa que está vivendo, facilmente tem o seu psiquismo aberto a esse processo de culpa, de autopunições, porque isso vem desde recuadas encarnações nossas, aonde estivemos naturalmente vivendo na perspectiva do imediatismo, do materialismo. Prossigamos. Somos nesse momento convidados à conexão com o sentimento de aprendiz e com a onipotência, onisciência e onipresença de Deus em nossas vidas, submetendo-nos à sua vontade por meio da nossa própria vontade. Então, nessa perspectiva que estamos estudando aqui, nós somos, neste momento, convidados à conexão com o sentimento de aprendiz. A conexão com o sentimento de aprendiz é o trabalho da aquisição da virtude da humildade. Sobretudo, percebendo em Deus a onipotência, a onisciência e a onipresença. Perceber esses adjetivos como sinônimos da própria natureza divina nos possibilita sentirmos-nos à vontade, confiantes do amparo e da assistência das leis de Deus que guiam e estabelecem o processo evolutivo do homem na Terra e fora da Terra. Quando no final do texto aqui diz, submetendo-nos à sua vontade, isso naturalmente só pode se dar na medida em que o conhecimento de como as leis divinas funcionam, tal como nos é revelado nas obras espíritas, é que temos, pelo uso da razão e da lógica, a certeza da presença e do determinismo dessas leis, aonde a felicidade futura e a perfeição é destino comum de todos nós. Essa postura é plenamente possível de ser desenvolvida em nós, fazendo exercício de 3 virtudes fundamentais ensinadas pelo Mestre Jesus: amor, mansidão e humildade. Então, essa postura de segurança perante as leis divinas é plenamente possível de ser desenvolvida em nós, desde que façamos o exercício dessas 3 virtudes aí colocadas como fundamentais: amor, mansidão e humildade. Só que tem uma coisa que é imprescindível para nos habilitarmos ao desenvolvimento dessas virtudes. É nos percebermos como espíritos imortais, o primeiro ponto. É entender muito bem a reencarnação e a presença das leis divinas. Por quê? Porque são esses 3 fatores que nos darão sustentação na vivência de virtudes como o amor, mansidão e humildade no mundo de provas e expiações, onde a maioria das pessoas são materialistas, vivem iludidas no jogo da matéria e que, através das atitudes de desequilíbrio que lhes caracterizam com regular frequência, passam, não poucas vezes, a estabelecer importunações, desequilíbrios, instabilidade, tais
que faculta-nos, no contato, na vida social, a indispensabilidade desses fatores que a doutrina espírita nos dá. Porque só estando muito bem seguros da justiça de Deus, da reencarnação e da imortalidade da alma, que nós iremos abrir-nos intimamente, emocionalmente, ao amor, à mansidão e à humildade. Virtudes essas que vão de encontro ao egoísmo e ao orgulho, para que possamos estar abertos a essas virtudes, é indispensável uma sustentação espiritual profunda, que é o objetivo desses estudos que estamos tendo aqui. Com isso, ela pode se entregar convicta à garantia de satisfação das suas expectativas, pois elas se encontram em sintonia com as leis de Deus, presentes em sua própria consciência. Então, entregarmos-nos de forma convicta à garantia de satisfação das suas expectativas, essa questão da sintonia com as leis de Deus presentes em nossa própria consciência é fundamental. Mas aqui queremos dar uma rápida parada para a reflexão nossa sobre o que estamos tentando passar até o momento. A grande problemática da vivência dos ensinamentos espíritas e dos propósitos existenciais que trouxemos para a presente encarnação, a dificuldade maior que nós temos é decorrente, claro, de fatores das imperfeições que trazemos do passado, mas também das situações e circunstâncias provocativas ao desequilíbrio que o mundo de provas e expiações oferece. Ao trabalharmos virtudes como a humildade, o amor, como aqui é proposto, nós estamos indo de encontro àquilo que caracterizou todo um passado existencial nosso. E nós só conseguiremos realizar isto se essa sintonia com as leis de Deus, concedido agora pelo conhecimento da doutrina espírita, estiver sendo, de fato, trabalhada intimamente em nós, de forma profunda e definitiva, aonde a convicção absoluta da imortalidade da alma e das leis divinas que nos envolvem não tenha mais abertura nenhuma para dúvidas. Porque aonde houver dúvidas, abrir-se-á possibilidades de desequilíbrio através das imperfeições que ainda não tenhamos superado. São múltiplas as experiências de desafio que nos convidam a transmutar, a transcender, a superar o nosso ego, pelo cumprimento das leis e desenvolvimento das virtudes essenciais da vida, em um processo de aprendizado constante. É assim. As múltiplas experiências, desafios que vão acontecendo em nossa vida ao longo da nossa encarnação, se nós tivermos trabalhado as virtudes essenciais que aqui foram focadas, nós, utilizando sobretudo da humildade, nos habilitaremos a superar, a transcender dificuldades e problemas que surjam.
Mas se não tivermos trabalhado essas virtudes, o que normalmente acontece com a maioria das pessoas que ainda não tiveram o seu encontro espiritual nessa vida, facilmente se estabelece a revolta, as emoções em desequilíbrio e os fracassos existenciais. Importante também é refletir que as experiências de desafio não deixam de ser estímulos se as observarmos com os olhos de aprendizes da vida. Então, essa perspectiva de se perceber como aprendiz da vida, que é sinônimo da prática da humildade, ela transforma todas as experiências, desafios, todas as provas em estímulos para o nosso crescimento moral e espiritual. Ao nos depararmos com pessoas irritantes, provocativas, iremos perceber ali uma ótima ocasião de trabalharmos a paciência, o equilíbrio emocional. Então, nas situações que para uma grande maioria, distanciados dos propósitos espirituais de sua vida, são situações de tormento e de sofrimento, para nós se transformam em situações ideais para a aquisição de virtudes. Essa é a grande diferença. Ao contrário, se as recebermos egoicamente, produzirão muita revolta, ansiedade, frustrações e outros sentimentos egóicos, pois todas elas nos tiram da zona de conforto psicológico. Então, as situações adversas, provacionais, elas nos tiram da zona de conforto psicológico. Mas podem ser estímulos para a aquisição e o fortalecimento de virtudes. Mas se as encararmos de uma forma egoística, elas produzirão ansiedade, revolta e frustrações, como normalmente ocorre com as pessoas que estão distanciadas da percepção da vida do ponto de vista espiritual. Quanto mais desafiadora é a experiência, mais a vida nos convida a desenvolver o propósito existencial, exercitando a virtude que transmuta o movimento egóico que somos convidados a transformar. Esse é um texto meio pesado, assim, em termos de vocábulos, vamos tentar aqui devasá-lo o melhor possível. Quanto pior o problema, mais a vida está nos convidando a desenvolver o propósito existencial nosso, exercitando a virtude que transmuta o movimento egóico. Ou seja, em cada dificuldade e problema que a vida nos apresenta, por trás há oculto a aquisição de uma virtude, se percebermos a situação do ponto de vista espiritual. E é exatamente aí onde se dão as melhores e mais importantes ocasiões de crescimento espiritual. A questão toda, e aqui é bom nós frisarmos bem, é como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, a questão toda é o ponto de vista. Como você está encarando a vida, as dificuldades e os problemas, principalmente agora no período desta pandemia. Como é que você está encarando?
Porque se você tenta encarar isso do ponto de vista materialista, você quebra a cara inúmeras vezes. Mas se você tenta entender a situação do ponto de vista espiritual, aí você tem oportunidades ricas de crescimento e de aquisição de virtudes. A questão toda é essa, é que, voltando ao texto, quanto mais desafiadora a experiência, mais a vida nos convida a desenvolver o propósito existencial nosso. Nisso também está íncito o fato de que as dificuldades grandes e os problemas maiores, eles não erram de endereço. Eles batem na porta certa, para a pessoa certa, que precisa trabalhar e superar aquilo. Diante de cada experiência desafio, ou experiência estímulo, também podemos entender assim, perguntar-se o que a vida está me convidando a aprender com essa experiência. Que virtude sou convidado a desenvolver? Essa aí é as duas perguntas básicas que devemos fazer em termos de reflexão, de meditação. Toda vez que nos deparamos com experiências desafios ou experiências estímulo, é preciso, em vez de termos aquela reação imediata, que poderia ser de raiva, de revolta, de contrariedade, a reação é para acalmar-se e refletir. O que é que isso está querendo me ensinar? Isso não está me acontecendo de graça. O que é que eu tenho para aprender com isso? Se abrirmos espaço para essas reflexões, facilmente iremos perceber, a nível de intuição, de inspiração, esclarecimentos importantes para colocarmos em prática. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa noite. Agindo assim, faremos uma boa utilização do tempo para evoluir, sem preocupações, isto é, sem querer antecipar o futuro, ou pós-ocupações, lamentando o que passou, estados que somente produzem ansiedade, angústia e inquietude. Em resumo, trabalhando a vida do ponto de vista espiritual, nós somos chamados a viver o máximo o dia presente, o dia de hoje. Não abrindo campo para preocupações com eventos ou situações futuras que poderão ou não ocorrer. Não abrindo campo também para buscar no passado situações que nos causariam lamento ou tristeza e que não representariam nada positivo para o momento atual. Então, esse trabalho de estabelecimento da consciência espírita em nós visa, sobretudo, a estarmos, mesmo agora, durante a encarnação, trabalhando ao máximo a vida do ponto de vista do Espírito Eterno. Aproveitando, estudando, se sensibilizando com o bem, vivendo ao máximo a caridade e as virtudes que o Evangelho propõe, se percebendo, isso é o principal, como um espírito imortal. Assim nós concluímos esse estudo dessa noite. Esse capítulo ainda prosseguirá no nosso próximo estudo. Lembramos aqueles que nos acompanharam nas redes sociais, se possível, compartilhem esse vídeo e ele estará
posteriormente disponível no nosso canal no YouTube. Boa noite para todos.